Hello guys! Welcome back to my channel! Bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje nós vamos conjugar os outros verbos no presente. Porque, gente, nem só de to be que se vive no inglês, né? Então vamos lá, segue a vinheta que daqui a pouco eu vou explicar os outros verbos. Hoje nós vamos conjugar os verbos no presente simples. Mas o que é o presente simples? Nós temos 7 usos deles e eu vou explicar cada um desses usos com exemplos para ficar super fácil de vocês entenderem e amarem inglês. Lembra que esse é meu objetivo. Mas, para ficar mais fácil, antes de explicar e dar os exemplos, eu vou dar 3 regrinhas para vocês, ó, ficarem chuchu beleza no inglês. Fechado? Vocês lembram que o he, o she e o it, eles eram aqueles mais complicadinhos para serem conjugados no verbo to be? Se você não lembra, se você não sabe, se você não entendeu, significa que você não viu meu vídeo ou não prestou atenção na minha última aula. Então, corre lá, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, assiste porque tá muito legal, tá bom? E aí você vai conseguir entender porque o he, o she e o it são sempre os diferentões. No presente simples. No futuro, a gente vê no futuro. No passado, a gente também vai ver no futuro, ok? Bom, como vocês lembram, o he, o she e o it eram os mais complicados para conjugar o to be, porque a gente já estava conjugando eles no presente simples. Já que eu estou muito amor hoje, o nosso primeiro verbo vai ser o verbo to love, o verbo amar. Porque, gente, eu sou a teacher mais amor que vocês vão ter aqui de inglês, ok? Quando eu quero falar, por exemplo, de mim, de você, ou mesmo dos plurais, o verbo to love, a gente só vai tirar esse to da frente quando estiver conjugando, porque esse to significa que ele está na forma infinita, ou seja, sem conjugação. To love, amar. Agora, se eu for falar que eu amo vocês, eu vou falar I love you, sem o to, mas o love fica igualzinho. Agora, se eu estiver falando da minha cachorra, por exemplo, e eu for falar assim, a Kira me ama, como será que fica? Pois é, a primeira regra é exatamente essa. Para a maioria dos verbos, a gente só vai adicionar um S na hora de conjugar o he, o she e o it. Então, Kira loves me. Ela me ama. A regrinha número 2 é em relação a verbos terminados com S, 2 S's, CH, SH, X ou a letra O. Nesses verbos, a gente não vai adicionar apenas o S, porque ficaria estranho. Por exemplo, o verbo go ficaria goes, ok? Por exemplo, o verbo finish termina com SH, ia ficar finish, ok? Então, em vez de a gente ficar assoviando e ficar falando, a gente vai adicionar o ES para dar leitura e também para ficar mais fácil de falar. Então, por exemplo, o verbo finish fica finishes, porém a gente fala bonitinho, finishes, ok? E o verbo go vira goes. Normalmente, essa regra para falar não fica tão diferente de finishes, goes, a gente até que aprende. Mas na hora de escrever, para você saber que é ES, a minha regra é: ficou muito estranho, um monte de consoantes junta? Lembra, a gente não está aprendendo alemão. Então, é mais fácil você apenas adicionar ES para dar essa leitura, para você conseguir ler o que você escreveu. Combinado? E a nossa última regra para ficar chuchu beleza é a regra número 3, que nem é regra, é só um verbo irregular. É o verbo to have. A gente vai trocar no he, no she e no it. Por exemplo, I have a car and Mario has a motorcycle. Isso mesmo, o have vira has para he, para she e para it. Gostaram? Super fácil, né? Então vamos para as 7 formas que se usa o presente simples? Sim, let's go! Então vamos lá no uso número 1 do presente simples. Nós usamos profatos, generalizações e verdades universais. Por
Por exemplo, você já ferveu uma água? É fato que quando você ferve a água e ela atinge 100 graus Celsius, ela vai borbulhar. Então, no inglês a gente vai falar The water boils at 100 degrees. E repare que eu falei boils, ou seja, o verbo é boil, sem S, só que eu tô falando da água, que é it, então ficou com um S. The water boils. Uma verdade universal aqui é a Terra, ela gira em torno do Sol, certo? Então, nós vamos falar The Earth goes around the sun. The Earth é uma coisa, seria um it. Então, em vez de eu falar go, do verbo ir, a gente vai falar goes, que ela vai em torno do Sol. E quando eu generalizo alguma coisa, pode ser, por exemplo, todos os homens que eu conheço são bonitos. Eu posso falar all men I know are beautiful. Nesse caso, eu usei o to be. Tudo bem, não tem problema nenhum. Porém, o to be faz parte do presente simples, por isso a gente conjuga eles que nem a gente viu na aula passada. Uso número 2. Quando a gente fala de hábitos e rotinas, a gente tem que usar o presente simples, desde que continuamos nesse hábito e nessa rotina. Porque se ficou no passado, a gente vai usar outra coisa, ok? Estamos falando de presente que nós ainda fazemos. Por exemplo, I always wake up smiling. Eu sempre acordo sorrindo. Wake up. Agora uma rotina. My husband, estamos falando do meu marido, então he leaves to work at 5:30. Sim, meu marido sai para trabalhar às 5:30 da manhã. Então, leaves, porque a gente está falando de he, ok? Uso número 3. Situações permanentes. Ela não é hábito e nem rotina, mas coisas que a gente faz, há um tempão. Por exemplo, eu tenho uma vizinha aqui que ela tem um Fusca desde que ela tinha 18 anos. Hoje, ela tá com 48, ou seja, tempo pra caramba. Então, eu posso falar assim, Margaret drives a Beetle. Sim, gente, nós usamos Beetle e não Fusca em inglês, ok? E agora eu vou falar de mim, porque a gente usou o drives. Para quando a gente fala da gente, não precisa colocar o S. Então, I drive very well, porque, muito tempo eu dirijo muito bem. Pode comentar aqui se você já me viu dirigindo e pode confirmar que eu dirijo muito bem. Por favor, gente, não me discriminem. Eu dirijo bem, mas de vez em quando dou umas gafes. Uso número 4, number 4. Nós usamos para eventos que com certeza vão acontecer. Por exemplo, a minha avó vai fazer 100 anos em março. Mentira, nenhuma das duas vão fazer 100 anos ainda, vão fazer 84, talvez 85, talvez alguma coisa por aí, ok? É só um exemplo. My grandmother turns 100 in March. Ou seja, em março tem aniversário da minha avó. Ou, por exemplo, a gente pode falar das estações do ano. O verão vai começar somente no dia 21 de dezembro, mas a gente já sabe que é uma data fixa, não podemos mudar. Então, summer starts on December 21st. Uso número 5, state verbs. State o quê, teacher? Verbos de estado, verbos de permanência, são verbos que nós não estamos fazendo ações. Por exemplo, quando eu quero saber se vocês estão me entendendo. Em português, a gente pode falar, você está entendendo? Mas em inglês, não. Eu só posso perguntar ele no presente simples, ou seja, do you understand? Eu não posso usar are you understanding? É errado. Bom, se você não entendeu, quiser uma explicação mais funda, mais lógica, mais bonita, mais perfeita sobre verbos de estado, põe a hashtag aqui Hello State Verb, que eu ajudo vocês, combinado? Eu faço um vídeo bonitinho, mas eu preciso que vocês se manifestem para saber se vocês estão gostando, estão precisando, ficou dúvida, ok? Uso número 6. Vamos usar para eventos que a gente não pode mudar. Sabe aquela reunião que o seu chefe marcou para você? Ou sabe aquele evento que você realmente tem que ir e não pode adiar? Pois é,
É para esse caso que a gente vai usar também o presente simples. O seu chefe vira para você e fala: a reunião vai começar às 4 horas, esteja lá. Ele vai falar: the meeting starts at 4. Então, você tem que estar lá a pelo menos 3h30, tá bom? Um outro evento que não podemos mudar são timetables. Timetables são horários de ônibus, metrô, trem, avião, que a gente não consegue mudar. Na verdade, no Brasil eles mudam um pouquinho, menos avião, porque o avião, ó, é bem sério. Por exemplo, se você vai voar para Londres, você vai falar assim: my flight to London leaves at 9 a.m. Então, meu avião vai estar partindo para Londres às 9 horas da manhã. E o sétimo e último uso, nós usamos para quando nós estamos contando uma história, estamos narrando alguma coisa ou fazendo um comentário. Por exemplo, eu tô falando para você como que você frita um ovo. Eu vou falar: you have to pick up the eggs and break the eggs and put in a pan. E aí, vou dando as instruções. E aí você vira: but I don't like eggs. Você fez um comentário, mas eu não gosto de ovos. I don't like. Calma aí, mas o que esse don't tá fazendo antes do like? Pois é, gente, na negativa a gente precisa de auxiliar. Então foi um ótimo exemplo esse comentário, porque agora a gente vai ver o presente simples no negativo. Para fazer a negativa, a gente precisa do auxiliar. Ou vai ser o do, ou vai ser o does. Do ou does? Sim. O verbo to do, na verdade, ele significa fazer, mas nesse caso aqui, ele não tem uma tradução, ele só vem como realmente um auxiliar para mostrar que está na negativa. E a gente usa do com o not, então don't, ou a gente usa o does com o not, doesn't. Lembrando que o do a gente usa para a maioria e o does é o ES no final do para conjugação com o he, com she, com it. Então, o verbo depois auxiliar, ele vem sem conjugação. Por exemplo, quando eu falo I don't know, o do é o meu auxiliar. I don't know about you. Eu não sei sobre você. Agora, se eu for falar dela, she doesn't know about you. Ela não sabe sobre você. O know ficou igualzinho, porque o auxiliar does já mostrou que é she. Então, she does not, she doesn't know about you. O know fica sem conjugação. E o mais legal é que a gente usa esses mesmos auxiliares, o do e o does, para fazer a pergunta. Vocês lembram que lá no to be a gente usou o to be no começo para mostrar que era uma pergunta? Pois é, agora a gente vai usar o auxiliar do e o auxiliar does para mostrar que é pergunta. O does a gente usa para he, para she, para it. Então, she knows about you é a afirmativa. She doesn't know about you é a negativa. E does she know about you é a pergunta. A gente usa o auxiliar na negativa e para a pergunta. Já com o do you know about me? You don't know about me? You know about me. Bom, galera, ficou super mais fácil de entender, não é verdade? Espero que sim. Se não ficou, me fala que prepara um outro vídeo bem mais fofinho. No próximo vídeo, para que esse não fique tão comprido, eu vou conjugar os 10 verbos mais usados em inglês, ok? Combinado? Então, te vejo no próximo vídeo. Kisses! Bye!